A gente abre o S1 falando do grave acidente com o ônibus de turismo de Minas Gerais. Passageiros relataram à polícia que o ônibus já apresentava problemas na embreagem desde que saiu de Belo Horizonte. O ônibus seguia para praias no sul do estado, mas bateu e tombou na estrada que liga Vargem Alta a Cachoeiro. Na lista de passageiros contava o nome de 55 pessoas, muitas crianças. 4 pessoas morreram, um motorista, uma mulher e 2 crianças. E no sábado, 45 passageiros deram entrada em hospitais de Cachoeiro. 32 na Santa Casa e 13 no hospital infantil. E tem 12 pessoas que continuavam internadas em 2 hospitais aqui da cidade. Então eu vou chamar agora o repórter Rafael Ferraz, que está na Santa Casa e traz as informações para a gente. Rafael, boa tarde para você. Algum passageiro, paciente, ainda corre risco, Rafa? Você tem esses dados para a gente? Boa tarde. Boa tarde novamente, Gabi, para você e para quem nos acompanha. Desses 12 que você citou, são de ontem. Hoje, na segunda-feira, mais um paciente foi liberado aqui da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O total, então, são 11 pacientes que aguardam ainda para ser liberados. Destes 11, 3 são crianças e estão lá no Hospital Materno Infantil. O Hospital Materno Infantil disse que o estado de saúde deles é estável e que ainda hoje eles estão para ser liberados. Já os outros 8 que continuam aqui na Santa Casa, o quadro também segue estável, né? Mas não há uma previsão para liberar essas pessoas. Como você disse, Gabi, agora há pouco, esse ônibus ele saiu na semana passada, lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, a caminho de Itaoca, que é uma praia daqui do litoral sul capixaba, né? Que fica na cidade aqui de Itapemirim. Na hora que eles chegaram aqui na região de Soturno, o motorista, na hora de descer ali a serra, na hora que tem aquele trecho que é conhecido como a Curva da Morte, ele perdeu o freio do ônibus. E aí ele acabou desviando, batendo nas árvores do lado para que esse ônibus não caísse na ribanceira. Esse problema ali no freio, né? Os passageiros já tinham percebido isso antes mesmo do ônibus sair lá de Belo Horizonte. É o que a gente vai conferir agora na reportagem. Era para ser mais uma viagem tranquila do casal, mas foi quase chegando no destino que aconteceu um inesperado. Uma cena que não vou esquecer nunca mais. Não tem como. Só quem está na situação para saber o que passou. A única coisa que eu pensava ali é tirar aquelas crianças dali de dentro, porque tinha muita criança dentro do ônibus e eles gritando o tempo todo que o ônibus ia pegar fogo. O acidente aconteceu sábado, por volta de meio-dia. A Polícia Militar teve acesso a uma lista de passageiros que apontou 55 pessoas. As vítimas contaram que o ônibus estava com problemas antes mesmo de sair do estado mineiro. O ônibus já estava apresentando problemas na marcha, né? O motorista ia engrenar a primeira marcha e ele ficava arranhando, fazendo barulho. Nisso ele fez uma média de 4 a 5 paradas, nesse itinerário de lá aqui em Espírito Santo, para ir adaptando e segurar a embreagem, não sei exatamente o que foi, para o ônibus poder continuar o trajeto até chegar na praia, para consertar o ônibus e a gente voltar no domingo. A gente já percebeu desde Belo Horizonte que o ônibus estava com problema na embreagem, mas a gente continuou seguindo viagem, até que quando chegou em Venda Nova do Imigrante, foi quando começou mesmo, eles amarraram com arame, aí pararam no posto para poder fazer a solda. Depois dessa solda, o ônibus andou em questão de mais ou menos uma hora e meia, e foi quando aconteceu o acidente. Os passageiros contaram que o ônibus perdeu freio lá no início da serra e que, para não cair na ribanceira da Curva da Morte, o motorista preferiu jogar o ônibus na contramão, atingindo as árvores que ficam ao lado daqui da via. Para você ter uma noção do impacto da batida, uma delas foi quebrada ao meio. Olha só lá em cima, na hora que o ônibus capotou, onde que ele atingiu. A frente do ônibus ficou completamente destruída. O veículo tombou e ocupou a pista de um lado a outro. 2 pessoas morreram na hora. Corpos de vítimas ficaram presos nas ferragens. O do motorista, Adeilson Aparecido Neves, de 43 anos, e de uma mulher que não foi identificada no local. A batida fez com que o William batesse a cabeça no banco da frente. Ele teve ferimentos no ombro direito e na cabeça. Na hora que eu olhei que bateu o retrovisor na placa, eu voltei pra dentro, abracei o banco e abaixei a cabeça. Aí acabou que no impacto eu bati a cabeça no banco e ralei o ombro no vidro, mas não foi nada de grave, não. A ES-164 liga Vargem Alta, na região serrana, a Cachoeiro de Itapemirim. O trecho é conhecido como Curva da Morte pelo histórico de acidentes graves. Tem mais de 100 vítimas já nessa serra daqui da Curva da Morte, que fala Curva da Morte, mas ela mata desde lá de cima, né? A Polícia Civil informou que o ônibus será encaminhado para a perícia mecânica. O laudo deve sair em até 30 dias. E só depois disso a polícia poderá afirmar o que provocou o acidente. Todo mundo machucou. Eu fui o único que não machuquei e eu consegui ajudar bastante pessoas, principalmente as crianças, que estavam bem desesperados com aquele momento todo. Parece que eu estava ali só para ajudar as pessoas.
Vamos lá então, o que dizem os citados, Gabi? A gente contou na reportagem, né, mostrou na verdade que os passageiros contaram que o ônibus já apresentava problema desde lá de Minas Gerais. A Polícia Civil já está nesse caso. Ela ouviu os passageiros e também as testemunhas desse acidente e disse que o laudo pericial do ônibus deve sair em até 30 dias. Nós também entramos em contato com o proprietário da empresa e ele disse que estão à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. Nós também entramos em contato com o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, do DR daqui do Espírito Santo, e eles até o momento não nos responderam, né? Como eu disse, Gabi, 11 pessoas ainda continuam nos hospitais aqui de Cachoeiro, tanto na Santa Casa e no hospital infantil daqui. Sendo dessas 11, 3 que estão internados lá no hospital infantil. Essas crianças têm previsão de alta para ainda hoje. Já daqui da Santa Casa, nós não tivemos a informação, né, se eles vão ser liberados por agora ou não. A Polícia Civil também informou ontem, por volta das 8 da noite, que os 4 corpos que morreram nesse acidente do ônibus de turismo lá de Minas Gerais, os corpos já foram retirados ainda neste domingo daqui do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Qual que é a atualização, Gabi? A gente que está acompanhando todo esse caso desde sábado, eu volto a te chamar por aqui. Tá ótimo, Rafa. Agora o que a gente fica pensando o ônibus já estava apresentando problema desde Minas Gerais, fez várias paradas, segundo relatos das pessoas que estavam no ônibus, dos passageiros, tiveram que parar em posto para fazer uma solda em alguma das peças. Será que não teria sido melhor parar esse ônibus, aguardar um outro carro, né, para levar essas pessoas? Teria evitado essa tragédia. O ônibus estava com problemas, né, segundo os passageiros. A gente ouviu na reportagem. Uma tragédia realmente. Rafa, obrigada pelas suas informações. Como você falou, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Agora a gente volta a falar sobre o grave acidente com o ônibus de turismo de Minas Gerais. Passageiros relataram à polícia que o ônibus já apresentava problemas na embreagem desde que saiu de Belo Horizonte. O ônibus seguia para a praia de Itaoca, em Itapemirim, mas bateu e tombou na estrada que liga Vargem Alta a Cachoeiro. Na lista de passageiros constava o nome de 55 pessoas, muitas crianças inclusive. 4 pessoas morreram, o motorista, uma mulher e 2 crianças. E também muitas pessoas ficaram feridas. A gente vai voltar agora ao vivo para a Santa Casa de Cachoeiro, onde está o Rafael Ferraz, que está acompanhando a situação durante todo o fim de semana, durante toda a manhã de hoje, para a gente saber como é que está o estado de saúde, Rafa, das pessoas que continuam internadas. Boa tarde para você mais uma vez. Ô, Gabi, só para a gente organizar esses dados, né, desse acidente, vamos só recapitular para a gente falar do estado de saúde das pessoas que continuam internadas. A Polícia Militar teve acesso a uma lista de 55 passageiros que saíram de Belo Horizonte com destino a Itaoca. Destes 55, 4 perderam a vida. O motorista, uma idosa e 2 crianças. 45 pessoas destes 55 foram hospitalizadas em 2 hospitais aqui de Cachoeiro. A Santa Casa de Misericórdia, onde continuam 8 pacientes e o estado é estável, mas não tem um prazo para eles serem liberados, além de 3 crianças que estão internadas aqui mesmo no Hospital Materno Infantil de Cachoeiro e que devem ter alta ainda nessa tarde. O estado delas de saúde então é estável, porque elas vão ter alta, né? As investigações, elas continuam agora. A Polícia Civil colheu o depoimento tanto dos passageiros quanto das pessoas que flagraram esse acidente ali da região, né? E agora o laudo pericial sai em 30 dias, tanto das causas do que aconteceu com o acidente, quanto o que deve ter acontecido com esse ônibus. Como você mesmo disse, os passageiros relataram que o ônibus apresentava problema desde lá de Minas Gerais. A empresa também foi procurada, eles disseram que estão prestando todos os esclarecimentos à polícia para que o caso, né, seja até elucidado, né? Tem algo importante aqui, Gabi, só para a gente lembrar. Quando o acidente aconteceu, a Santa Casa tinha até pedido sangue. E agora eles informaram que estão com estoque bom. Pediram inclusive para a gente agradecer a sua solidariedade, de você que assiste o S1, né, que faz o telejornalismo com a gente e ajudou todas essas vítimas, essas 45 pessoas que foram hospitalizadas aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Mas lembrando, né, Gabi, que eles recebem doação de sangue o ano inteiro. É só o paciente chegar por aqui que ele vai ser muito bem orientado pela equipe de profissionais daqui da Santa Casa de Misericórdia. Só antes de te entregar, vamos atualizar os números. 11 pacientes seguem internados, 8 aqui na Santa Casa de Misericórdia e 3 lá no Hospital Infantil. Destes 3, eles vão ter alta nesta tarde. É uma boa notícia depois dessa fatalidade, né, que teve nesse final de semana, Gabi. Agora escuta então o comentário que a gente recebeu aqui no nosso aplicativo, é do Henrique Santos.
Ele falou que no dia do acidente foi tudo muito triste, que quem viu na hora viu um monte de gente deitado no chão, pessoas chorando e tal. A mãe dele e ele estavam passando no local e aí a Polícia Militar liberou para levar 2 adultos e 2 crianças para a Santa Casa. Ele contou também que a maioria da população ajudou. Então, obrigada, viu, Henrique, por você contar isso para a gente, por você relatar. Imagina, Rafa, essa situação que o Henrique viu acontecer, né? Que ele estava passando no local, viu isso tudo, todo mundo no chão, as pessoas tentando ajudar, realmente muito triste, né? Mas obrigada pelas suas informações, a gente segue acompanhando o estado de saúde dessas pessoas. Obrigada por enquanto.